Livro do profeta Isaías, capítulo 30, versículo 1, que diz: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que toma conselho, mas não de mim, que se cobre com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre pecado. A palavra do Senhor nos fala a respeito do livro do profeta Isaías, chamando a nação de Israel de filhos rebeldes. Naquela época, Israel estava vivendo na apostasia, estava vivendo sob o pecado, estava vivendo sobre a direção de ídolos, estava andando conforme seus próprios deleites, seus próprios interesses, não se lembrava mais de Deus, não queria estar mais na presença de Deus, não queria seguir as leis do Deus de Israel. E o profeta Isaías, vendo a condição espiritual de Israel, chamou aquela nação de filhos rebeldes, dizendo: Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que toma conselhos, mas não de mim, que se cobre com a cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado sobre o pecado. Ai dos filhos que desce ao Egito, ai dos filhos que buscam conselhos, mas não de mim, que buscam conselhos, mas não do meu espírito. E Isaías viu a condição de Israel e começou a falar: Ai de vocês, filhos rebeldes, ai de vocês, Israel, que desce ao Egito buscando conselhos, mas não de Deus. A palavra do Senhor diz que aquele que olha para trás não é apto. A palavra do Senhor diz que aquele que se lembra, do Egito com saudade, esse nunca conheceu a Deus. Esse jamais conheceu o poder de Deus. Israel era uma nação pecaminosa, era uma nação que estava cometendo pecado em cima de pecado, profanando o altar de Deus, estava pecando com pecados de idolatria, pecado de prostituição, pecado de morte, estavam fazendo coisas que desagradavam a Deus, e ainda além de tudo isso, estava querendo descer, já estava descendo ao Egito, e se lembrando que no Egito eles comiam pepino e cebola. Eles sentiam saudade do pepino e da cebola, sendo que Deus enviara o maná todos os dias para eles se alimentarem. Mas Israel esquecera do Senhor seu Deus. Israel esqueceu do Deus que libertou a nação de Israel quando estava cativo no Egito, quando estava ali sob escravidão, sobre a mão de Faraó, estava ali sendo humilhada, estava ali sofrendo todo tipo de sofrimento que envolve a escravidão. Mas Israel não, de vez de prosseguir adorando a Deus, servindo a Deus em obediência e sinceridade, porque Israel foi liberto do cativo, mas Israel era a nação que na mesma hora que Deus fazia o milagre aqui, passava 2, 3 dias, eles já esqueciam do que Deus fazia em prol deles. E era uma nação que vivia sob pecado, era uma nação que não se voltava literalmente para o Senhor, era uma nação que queria as bênçãos de Deus, mas não queria servir ao Deus de Israel, não queria obedecer a Deus, mas sim viver na direção pecaminosa, andar conforme o Egito, andar conforme as coisas que levava eles a estarem longe de Deus, porque o que afasta o homem de Deus é o pecado, é a prática do pecado. Isso faz divisão entre seu Deus e você. Não que Deus não te ama, Deus ama o pecador, porém Deus abomina o pecado, Deus não aceita pecado, Deus não aceita você se voltar para ídolos, para outros deuses, Deus não aceita você, não quer dividir, Deus não divide você com
com ninguém. Ou você serve a Deus, ou você serve a Baal, ou você serve aos deuses pagãos deste mundo. Então a nação de Israel se encontrava nesse estado espiritual, em declínio espiritual, se encontrava pecando, cometendo coisas que não agradavam a Deus. E o que eu quero dizer com essa palavra? Se você se encontra afastado dos caminhos do Senhor, se você se encontra no lamaçal do pecado, se você se encontra na prática do pecado, ei, Jesus te ama, ei, Jesus te chama, ei, Jesus tem uma vida nova para você, ei, Jesus quer te tirar desse cativeiro, Jesus quer te tirar desse Egito, Deus quer te tirar desta Babilônia, Deus quer trazer você para a presença dele, Deus quer você se voltando para ele, Deus quer quer te libertar, Deus quer te honrar, Deus quer trazer a você tudo aquilo que um dia ele te prometeu, Deus quer trazer as bênçãos que um dia ele te fez, mas para isso é preciso que nós nos arrependemos dos nossos pecados, mas para isso é preciso que nós deixamos para trás o Egito e a Babilônia, porque essas nações não fazem, esse tipo de comportamento não faz parte do povo de Deus. Ou você serve a Deus ou você serve o mundo. A palavra do Senhor diz que aquele que ama o mundo é inimigo de Deus. Quem ama o mundo se torna inimigo de Deus. Então nós temos que renunciar ao nosso eu, a nossa carne, as nossas vontades, os nossos desejos e se voltar para Deus. Se converter a Cristo. É preciso que nós venhamos buscar a presença do Senhor. É preciso que nós venhamos nos entregar para Ele, para que Ele possa nos libertar, nos transformar. E como isso há de acontecer? A partir do momento que você dá lugar à voz de Deus, dá lugar a esta palavra que edifica, que liberta e que santifica você, que transforma a sua vida. Essa palavra é como bálsamo de Gileade para os nossos corações. Essa palavra é como a fortaleza que nos fortalece para que nós possamos nos manter firmes na presença do Senhor. Mas para isso é preciso que nós voltemos para o Senhor. A partir do momento que nós nos voltarmos para Deus, Ele se voltará para nós. A partir do momento que nós buscarmos a presença do Senhor, Ele olhará para nós. Porque a palavra de Deus diz que Deus, Ele espera incansavelmente que o pecador se arrependa. Ele espera que incansavelmente que o pecador se arrependa dos seus pecados e volte-se para o seu Senhor. Jesus, Ele te ama, Ele te chama. Não importa o que você fez no passado, os atos que você praticou, se você buscar Jesus de todo o teu coração, reconhecendo que Ele é o Senhor e que você é a criatura, reconhecendo que Ele é o seu Deus e que você precisa descer na presença do Senhor, que você precisa buscar a presença do Senhor, Ele vai te perdoar, Ele vai te entregar a vitória, Ele vai te libertar, Ele vai te santificar e Ele vai mudar a tua história. Basta tão somente você buscar esse Deus que é tão maravilhoso. Esse Deus um dia pagou um alto preço. Esse Jesus um dia pagou um alto preço naquela cruz do Calvário por mim e por você. E hoje Ele te chama, Ele te busca. Ele quer que você busque a presença dele. Ele te chama para o encontro real. Ele te chama para que você venha conhecer ele por completo. Não de ouvir falar, mas de sentir a presença dele. Mas sim de conhecer a verdadeira palavra de Deus. Essa palavra que liberta e que edifica. Conhecereis a verdade vos libertará. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. A partir do momento que nós ouvimos a palavra do Senhor e nós damos lugar para que o Espírito Santo possa entrar em nós, o Senhor Jesus nos purifica, o Senhor Deus nos liberta, Ele nos santifica, Ele apaga os nossos pecados e Ele nos faz limpos na sua presença. Basta tão somente você querer e Ele entrará na tua vida. Ele vai mudar a tua história. Ele vai te dar mais uma chance de salvação, uma chance de vida eterna, uma chance de mudança de vida, uma chance de ser liberto, ser transformado, ter paz interior. E essa paz, meu querido, só alcançamos em Cristo. Só Jesus pode nos dar a paz, o qual o mundo precisa, o qual o mundo anseia, mas não sabe como. Jesus é o caminho, Ele é a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por Ele. Então, basta tão somente você voltar para Deus e Ele voltará para você. Recebe essa palavra da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e Ele te ama e Ele te chama. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei.